Olá, meus irmãos e amigos. Hoje eu vou falar sobre um tema bem interessante para nós cristãos e eu peço sua atenção até o final desse vídeo. Quando a gente fala da nossa fé cristã, existem coisas das quais nós podemos ter certeza e afirmar com convicção, coisas essas como Jesus é Filho de Deus, Ele ressuscitou, o nome de Deus em português, na sua forma mais comum é Jeová e essas coisas, né? Esse nome será santificado, isso tudo está na Bíblia de forma clara. A alma morre e essas coisas estão na Bíblia de forma clara. Quando eu digo que elas estão na Bíblia de forma clara, não quer dizer que outras pessoas e outros grupos religiosos não discordem disso. Mas, evidentemente, a gente sabe que eles estão errados nesses pontos, porque isso está de forma clara na Bíblia. Mas tem outras questões na Bíblia que não estão de forma clara, e estas geralmente são questões que envolvem a escatologia e coisas assim proféticas. E essas questões estão de forma assim não tão clara na Bíblia. O fato delas não estarem de forma tão clara na Bíblia não quer dizer que a gente não possa ter expectativas ou entendimentos e conclusões a respeito desses assuntos. Claro que a gente pode ter e deve até mesmo ter certos entendimentos e conclusões a respeito disso. Mas a gente também deve ter um pouco de cuidado, na verdade bastante cuidado. Por quê? Porque ao passo que as doutrinas estão de forma clara na Bíblia, esses entendimentos não estão de forma tão clara na Bíblia e a gente pode cometer erros, como de fato em alguns pontos já cometemos. Eu vou falar de um erro que eu cometi aqui, que eu mudei minha opinião porque eu entendi que aquilo estava errado. No tempo em que eu era apologista, defensor das doutrinas da Sociedade de Torre de Vigia, que é governada pelo corpo governante, eu defendi muito bem, inclusive com muita convicção, a ideia de que a Bíblia proibia celebrar aniversário. Eu defendi isso. E eu estava convicto daquilo. Por quê? Porque eu fui doutrinado a pensar que a Bíblia contém leis nas entrelinhas do texto. Claro que a Bíblia pode conter profecias nas entrelinhas do texto, e de fato tem, a gente chama isso de tipo profético, né? Mas profecia nas entrelinhas do texto é uma coisa. Agora, lei e regra que Deus quer que obedeçamos sem falta nas entrelinhas do texto, então nós temos problema, né? Então, eu achava que aquela argumentação feita pela Sociedade de Torre de Vigia, e não só pela Sociedade de Torre de Vigia, mas também por várias pessoas que já fizeram essa argumentação no decorrer dos séculos, eu achava que aquela argumentação, para mim, começou a fazer sentido em algum momento. Mas depois eu entendi que, se Deus quisesse realmente proibir a celebração de aniversário, ele teria dito isso na lei mosaica. A lei mosaica tem 613 leis e mandamentos. Não tem essa lei de não celebrar aniversário na lei mosaica, e o aniversário já existia naquela época. Por que é que a lei mosaica não proibiu isso? E aí teve um texto assim que realmente mudou a minha maneira de ver a Bíblia, que foi o texto de Romanos 5,13, que diz basicamente, eu vou aqui parafrasear o texto, onde não há lei, ninguém é acusado de cometer pecado. E aí eu comecei a ver que mesmo falando com toda a convicção com a qual eu falava, eu estava errado. Embora não seja pecado não celebrar aniversário, porque você não pode dizer que a pessoa deve celebrar aniversário, né? Não é errado a pessoa dizer que não quer celebrar aniversário, não tem nada de errado nisso. Mas também não é errado a pessoa dizer que quer. Por quê? Porque se fosse errado, isso estaria na Bíblia. E a Bíblia não tem isso. Não existe um mandamento na Escritura contra celebrar aniversário. E ponto final é só isso. Bom, mas o ponto não é esse. O ponto que eu quero falar aqui é: o que é que este erro me ensinou? Este erro me ensinou que existe uma diferença entre aquilo que a Bíblia ensina de forma clara e aquilo do qual eu estou persuadido. E existe uma palavra-chave, palavra essa que, pelo que eu estou vendo as pessoas falando aí na internet sobre assuntos religiosos, sobre assuntos relacionados à fé e tudo, parece que as pessoas simplesmente perderam completamente a noção do sentido dessa palavra. Tem muita gente usando essa palavra de forma tola, de forma errada, como se a pessoa falando essa palavra não fizesse a menor ideia do que de fato essa palavra significa ou ao que ela de fato se refere. Mas de qual palavra eu estou falando? Eu estou falando da palavra claramente. Sim, essa palavra claramente está sendo usada por muitas pessoas para significar outra coisa que a palavra não significa, para se referir a uma coisa a qual a palavra não se refere. Em outras palavras, as pessoas estão usando a Bíblia ensina claramente como sinônimo de
eu estou completamente convencido disso. As pessoas acham que estar completamente convencido de algo é perfeitamente igual a Bíblia ensina isso claramente. Existe uma diferença, meu irmão. E você não está percebendo isso. Eu estou vendo muita gente falar claramente. A Bíblia ensina claramente. Por exemplo, estava vendo um vídeo de uma pessoa. Eu não tenho costume de assistir a esses vídeos desses defensores da Sociedade Torre de Vigia, porque eu já assisti, já rebati a esses vídeos no passado e agora eu não tenho mais tempo nem paciência para isso. Mas eu acabei me deparando com um vídeo ali, onde um defensor da Sociedade Torre de Vigia, eu não vou dizer o nome dele, mas ele estava dizendo o seguinte: a Bíblia ensina claramente que a ceia não é para todos os cristãos. Sim, ele disse isso. A Bíblia ensina claramente que a ceia não é para todos os cristãos. Sinto muito, mas você não tem a menor ideia do que é que significa a palavra claramente. Qual é o problema aqui? O problema é que a pessoa perdeu a noção da diferença entre eu estou convencido de que a ceia do Senhor não é para todos os cristãos e a Bíblia ensina isso claramente. Ou seja, a pessoa está tão bitolada nessa opinião dela que ela perdeu a noção da diferença entre aquilo que está na Bíblia de forma clara e aquilo que ela entende a partir daquilo que ela lê na Bíblia. Estas são coisas bem diferentes. Por que isso acontece? Porque a pessoa começa a se achar especial. Ela acha que todo pensamento que ela tem a respeito de um assunto religioso é uma revelação de Deus. O corpo governante das Testemunhas de Jeová faz isso. E não é só o corpo governante. Tá cheio de pessoas por aí fazendo isso, que não sabem mais a diferença entre aquilo que elas entendem e se persuadem, tá? Se convencem de algo, daquilo que realmente a Bíblia está dizendo de forma clara. As pessoas perderam a noção do sentido da palavra claramente. A Bíblia ensina isso claramente. Não, não é claramente. Você está claramente convencido disso, mas isso não é o que a Bíblia ensina claramente. Por que você não consegue perceber essa diferença? Porque você está convencido plenamente de um conceito e você não consegue enxergar a diferença entre isso e aquilo que a Bíblia diz. Então, você vê pessoas dizendo assim: a Bíblia ensina claramente que Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus trino, 3 pessoas e um só ser. Já viu gente dizendo isso? Eu já vi. Mas qual é o problema dessa pessoa? Essa pessoa não sabe o sentido da palavra claramente. Ela acha que aquilo que ela entendeu da Bíblia, a partir do que a religião dela ensinou ou do que a filosofia dela ensinou, é exatamente a mesma coisa que a Bíblia diz. E não é a mesma coisa. Em relação a esse assunto, eu quero propor para você um teste bastante pertinente. Pode ser? Então o teste é o seguinte: eu vou dizer uma frase e você vai me dizer se o conteúdo dessa frase, se a mensagem dessa frase, talvez não palavra por palavra, mas se a mensagem dessa frase é algo que a Bíblia ensina claramente ou é algo que você entende claramente a partir do que a Bíblia ensina. Entendeu o desafio? Eu vou mostrar para você uma frase, um ensino, vou dizer uma coisa aqui para você. E você vai me dizer se isso que eu estou falando é um ensino claro na Bíblia, se a Bíblia ensina isso claramente, ou se ela ensina o oposto disso claramente, ou se simplesmente qualquer conclusão que a gente possa ter nesse assunto é realmente uma conclusão com base no que a Bíblia diz, mas não um ensino claro da Bíblia. Estamos certos? Então eu vou falar para você essa frase assim, ó. A Bíblia ensina que Tomé tocou nas feridas e nos sinais de Jesus depois que o Senhor ressuscitou. Tá certo? Então a Bíblia ensina que Tomé tocou nos sinais e nas feridas de Jesus depois que Jesus ressuscitou. Acho que você entendeu aqui qual é a proposta, tá certo? Então eu quero que você pause o vídeo agora e escreva aqui no comentário agora se você acha que a Bíblia ensina isso claramente ou se isso é uma dedução que você tem pessoal, da qual você está convencido que a Bíblia ensina, mas você admite que a Bíblia não ensina claramente. Ou talvez você não esteja convencido disso e você pode comentar assim, ó, olha, eu acho que a Bíblia não fala sobre esse assunto e eu não estou convencido de nada. Escreva isso também, tá certo? Pause o vídeo e comente no canal. Agora vamos ler juntos João capítulo 20, do versículo 24 em diante, que diz assim: Mas Tomé, um dos 12, que era chamado Gêmeo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram: Nós vimos o Senhor. Mas ele, no caso Tomé, lhes disse:
Se eu não vir nas mãos dele a marca dos pregos, não colocar o dedo na marca dos pregos e não colocar a mão no lado dele, de modo algum acreditarei. Tá, vamos fazer uma pausa aqui. Esse texto está dizendo que Tomé tocou em Jesus? Não, não está dizendo. Aqui está dizendo que Tomé queria tocar para poder acreditar. Ele estabeleceu o tocar em Jesus, né, nos sinais ali dos pregos, como um requisito para que ele cresce na ressurreição de Jesus. Mas o texto não está falando que Tomé tocou nos sinais dos pregos. Ele está falando que Tomé queria tocar, tá certo? Agora leia do 26 em diante, que diz assim: 8 dias depois, seus discípulos estavam novamente reunidos, e Tomé estava com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus apareceu no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé: coloque o dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e acredite. Só até aqui já basta. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: a Bíblia diz claramente que Tomé tocou nos sinais de Jesus? Sim ou não? Exatamente. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que Tomé tocou em Jesus, mas não diz que Tomé tocou nos sinais de Jesus. Pelo menos não diz claramente. Alguns entendem, muitos entendem que isso está implícito no texto, mas a Bíblia não diz isso claramente. Mas muitos de vocês que viram esse canal juraram de pé junto que a Bíblia dizia isso claramente. Não diz. Você vê a importância da gente entender o sentido da palavra claramente? Que há uma diferença entre aquilo que você lê no texto daquilo que você interpreta a partir do texto. Você entendeu que existe uma diferença? O texto não está dizendo, em parte alguma, que Tomé tocou nos sinais de Jesus. No caso, nos sinais dos pregos, né? Não diz. Ela diz que Tomé queria tocar. E quando Jesus apareceu, ele disse: toque aqui. Mas o que é esse aqui? É o sinal do prego? Nós não sabemos, porque a Bíblia não diz isso claramente. Você entendeu agora a diferença entre o que você acha que a Bíblia diz e aquilo que a Bíblia de fato diz? Claramente. Muita gente não entende isso, gente. E é aqui que a gente tem que dar um passo para trás e baixar a bola. Eu tô vendo muita gente defender uma crença com unhas e dentes, por assim dizer, com uma convicção assim que chega a ser ousada, conforme eu mesmo já fiz no passado. Mas hoje eu tenho noção do que eu tô fazendo. Eu tenho noção que a gente tem que dar um pé para trás, ter um pé atrás, com as nossas próprias conclusões. Porque às vezes a gente está lendo algo na Bíblia e a gente está... Não, a Bíblia ensina isso claramente, não ensina claramente. É o que você viu no texto, mas não é o que a Bíblia ensina claramente. Então tome esse cuidado quando você for ler as Escrituras para entender essa diferença entre aquilo que você compreende a partir do que está escrito e aquilo que de fato está escrito claramente. Há uma diferença. Nem tudo que você acha ou tem certeza que a Bíblia diz, de fato a Bíblia diz. Há uma diferença entre o que você entende e aquilo que a Bíblia de fato está dizendo claramente. Tá certo, pessoal? Eu fico por aqui. Um grande abraço, espero ter ajudado você. Até a próxima.